Aos 25 anos, Sylvia Green estava muito acostumada ao luxo e à riqueza em que vivia desde que nasceu. Sua mãe morreu quando ela tinha 7 anos, mas seu pai fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que nada nunca faltasse à filha amada. Lance Green sempre foi um homem obstinado e, por isso, depois de se formar na universidade, direcionou todos os seus esforços para o desenvolvimento de um negócio próprio. Aos 29 anos, ele já tinha conseguido seu primeiro milhão e, 13 anos depois, aumentou seu capital várias vezes. Mas enquanto se preocupava com investimentos e margens de lucros, o Sr. Green teve que confiar a educação de sua filha aos vários ajudantes que trabalharam na casa da família ao longo dos anos. Sylvia acabou não sendo tão próxima afetivamente de seu pai, mas sabia que vivia muito confortavelmente. O que o pai fazia realmente, ela não entendia e nem tinha muito interesse. Apenas sabia que dava dinheiro suficiente para manter todo o seu padrão de vida. Sendo assim, ela não aprendeu a respeitar os negócios de seu pai. Quando ela atingiu a maioridade, tudo o que ela sabia fazer com eficiência era gastar o dinheiro ganho por seu pai, um montante bastante significativo, mas que foi construído com anos de trabalho meticuloso. É claro que Lance Green tentou persuadir sua filha para que ela mudasse de estilo de vida, aprendesse alguma coisa sobre a empresa da família e talvez até assumisse um cargo de responsabilidade lá dentro. Mas a hora certa de ensinar certos valores à menina já havia passado. Agora tinha se tornado muito difícil mudar a forma como Sylvia encarava a realidade e as dificuldades da vida, porque, para falar a verdade, ela não tinha se deparado com muitas dificuldades até aquele momento. Tudo era resolvido com a ajuda de um dos funcionários da casa ou com o dinheiro de seu pai. Sylvia era capaz de fazer um valor igual ao salário mensal de um advogado ou gerente evaporar em apenas uma visita a uma loja de calçados. Além disso, a jovem não parecia nem um pouco envergonhada por ostentar ou torrar o dinheiro do pai. Nas redes sociais, ela tinha vários seguidores que queriam justamente acompanhar seu dia a dia de luxos e gastanças, e essa era uma ótima desculpa que ela dava para si mesma, com a intenção de continuar a viver daquela forma vazia e frívola. Mas Lance Green se cansou de tentar conversar com a filha e não ver nenhuma mudança. Então ele decidiu arranjar para ela um casamento com o filho de um congressista, o que fortaleceria sua posição nos negócios e lhe daria um apoio político confiável do genro influente. Foi em uma noite de abril que o Sr. Green abordou a filha sobre esse assunto. Sylvia, você sabe que eu não sou mais tão jovem e os negócios sugam a minha energia. Eu quero ter certeza de que você vai sempre ter tudo o que precisa na vida até os seus últimos dias. Ele disse a ela. Sylvia estava perplexa. Além de não entender o que o pai queria realmente dizer, ficou parecendo que ele sabia que iria morrer ou cair doente nos próximos dias ou meses. Então, olhando bem para dentro dos olhos da filha, o Sr. Green reuniu suas forças e esperanças e foi direto ao ponto. Disse que queria que ela se casasse e que já tinha encontrado o pretendente perfeito, um político. Sylvia achou que seu pai estivesse brincando ou ficando louco, mas ele continuou argumentando e ela então percebeu que era sério. As coisas tinham ido longe demais para Sylvia. Ela conhecia John Montgomery, ele era um filho de um parceiro de seu pai, mas Sylvia e John nunca foram amigos e nunca cogitou a possibilidade de que esse homem poderia um dia ser seu marido. Ela não sabia o que dizer a seu pai. Sua falta de reação e de voz foram entendidas pelo Sr. Green como uma aceitação da proposta. E então, o pai começou a fazer ligações e trabalhar no mesmo dia para que seu plano se cumprisse. A primeira pessoa com quem Lance Green conversou foi com seu parceiro, o Sr. Montgomery, pai de John, que também achou a proposta uma maravilha. Os negócios da família Montgomery também ficariam em melhor posição com essa união de seus filhos. O planejamento do casamento foi um processo longo e minucioso. Sylvia Green, como sempre, deixou toda a responsabilidade da organização para seu pai e para as pessoas que seu pai designou para a função. A cerimonialista contratada, inclusive, comentava que nunca tinha trabalhado em um casamento tão chique sem que a própria noiva participasse dele, e por isso ela rezava para que todas as decisões dela e da equipe acabassem sendo do agrado de Sylvia. Alugaram o melhor hotel da cidade para o momento da união e um chefe grego para cuidar de todo o buffet que seria servido aos convidados. Quando chegou o dia do casamento, toda a elite local se reuniu ali. John Montgomery, o noivo, já havia tomado seu lugar no altar e os convidados aguardavam ansiosamente pela entrada triunfal da noiva. Eles olhavam para o relógio de vez em quando e lançavam olhares curiosos para o fundo do salão, esperando que a qualquer momento as portas se abrissem e anunciassem a presença de Sylvia Green. Mas o tempo passava e nada da noiva entrar. Os convidados não entendiam o que poderia causar tanto atraso. Lance Green tinha
tinha vivido aquele dia com intensidade. Não tinha pensado em outra coisa que não fosse o casamento de sua única filha com o herdeiro da fortuna de seu amigo e parceiro. Mas o Sr. Green não tinha chegado onde chegou por acaso. Ele sabia identificar uma crise. Quando o atraso ficou perceptível demais e nem ele, nem nenhum de seus funcionários conseguiu fazer contato com Sylvia pelo celular, o empresário percebeu que estava envolvido em um escândalo na frente de toda a elite financeira da cidade. Vou ser franco com você, Lance. Não esperava um comportamento desses vindo de sua filha. Você imagina o que as pessoas vão pensar de mim agora? Disse o Sr. Montgomery, fazendo uma força tremenda para não insultar o amigo ali mesmo. Lance Green estava furioso, mas não deixou isso transparecer. Ele entendia que a responsabilidade de todo esse vexame era só dele. Afinal, ele tinha arranjado aquele casamento e feito todas as preparações. Sua filha, para variar, não teria nenhuma conta a prestar com todas aquelas pessoas que ficaram plantadas no salão do hotel. Quando voltou para casa, o pai encontrou Sylvia dormindo profundamente em seu quarto, como se aquele tivesse sido um dia qualquer. Era óbvio que a jovem não se importava com o dano causado à reputação do pai. O fato é que Sylvia não tinha ideia de como sua vida mudaria a partir daquele momento. Naquela noite, Lance Green ficou em seu escritório até quase meia-noite, analisando todas as opções possíveis de como conter ou corrigir o comportamento totalmente reprovável e mimado de sua filha. O Sr. Green entendeu que qualquer coisa que ele fizesse antes seria ineficaz, pois infelizmente ele tinha perdido a posição de autoridade na vida e na mente dela. Antes de ir para a cama, o empresário tomou a única decisão que julgou acertada para o momento. Ele sabia que mudaria drasticamente a vida de Sylvia, mas depois do que ela fez, ele não via outra saída. Teria que mostrar a ela de uma vez por todas que ela, assim como nenhuma outra pessoa da face da terra, poderia fazer o que bem entendesse sem sofrer consequências. Na manhã seguinte, Sylvia ainda estava dormindo, como sempre, quando seu pai acordou e tentou falar com ela. Sem sucesso, ele deixou a casa e ligou para ela mais tarde, obrigando a jovem a acordar. Irritada, Sylvia colocou o celular no rosto e não teve tempo de comunicar sua insatisfação para o pai. Filha, começou o Sr. Green, eu vou fazer uma viagem de negócios bem longa. Não faço ideia de quando vou voltar, mas isso não importa agora. O que você precisa saber é, todos os seus cartões de crédito foram cancelados por enquanto. Eu comprei uma casa para você no Nebraska e é lá que você vai viver por um tempo. O seu segurança já recebeu as instruções e hoje mesmo você vai para sua nova casa. O Sr. Green desligou o telefone bruscamente antes que sua filha tivesse a chance de responder qualquer coisa. Em seguida, Sylvia tentou ligar de volta para o pai, mas não conseguiu falar com ele. Ou a chamada não se completava, ou o celular chamava até esgotar o tempo. Mas Sylvia não se preocupou tanto. Afinal, quais eram as chances de o pai dela tomar uma atitude daquelas? Ela pensou que era mais uma de suas ameaças. Nada novo no relacionamento deles. Sylvia tinha total consciência do que causou ao não comparecer ao próprio casamento e sabia que despertaria a fúria de seu pai. Mas pensou que alguns poucos dias se passariam e logo ele estaria calmo de novo. Sylvia planejava ficar mais um tempo na cama, talvez até dormisse mais um pouco. Porém, seus planos foram interrompidos por uma batida na porta cheia de peso e autoridade. Era o segurança da mansão, avisando que Sylvia tinha apenas 30 minutos para se arrumar e que as ordens do Sr. Green tinham sido claras. Caso Sylvia não cooperasse e não arrumasse suas coisas, o segurança tinha carta branca para ele mesmo fazer as malas da mulher, escolhendo o que achava melhor ela levar ao Nebraska. Ele realmente acha que eu vou morar em uma fazenda? Sylvia gritou furiosa. O segurança entrou e exigiu que ela cooperasse, em um tom que aquele funcionário nunca tinha usado com ela antes. Ele disse que tinha ordens do Sr. Green para cumprir e que ele era o seu chefe e não ela. Afinal, nem mais cartões de crédito ativos ela tinha no momento. Sylvia percebeu que desta vez seu pai estava falando sério e resolveu cooperar, mas sentia-se profundamente contrariada. Chegar até a casa no Nebraska levou cerca de 6 horas. Durante o trajeto, ela tinha rezado para que tudo aquilo fosse apenas uma pegadinha, um susto orquestrado por seu pai. No entanto, conforme o carro avançava pela estrada, ela via que estavam mesmo indo para algum lugar do Nebraska, bem longe de shopping centers, lojas de grife e civilização urbana. Quando viu a casa que seu pai tinha reservado, Sylvia quis sair correndo, mas como não havia para onde correr naqueles grandes pastos da fazenda, ela teve que se contentar em aceitar tudo em silêncio. A casa escolhida pelo Sr. Green não era muito grande e toda a ação do tempo estava aparente em sua pintura e suas ferragens. O segurança não perdeu um minuto sequer e assim que desceu do veículo já tinha começado a levar as malas da mulher para casa. Disse que tinha muito mais para fazer em nome de seu empregador e que esperava chegar em casa antes do anoitecer. Quando o carro fez a curva na estrada de terra e acelerou em direção à estrada, Sylvia teve a certeza de que aquilo não era uma pegadinha e nem um susto de seu pai. Era pra valer. Ela tinha passado dos limites e estava entregue à própria sorte naquele lugar, que ela só conseguia definir como horrível e esquecido por Deus. Ela sentia-se vazia
vazia por dentro e triste. Quis chorar, mas seu orgulho não permitiu. Na verdade, o que ela estava sentindo era ódio puro, como não sentia desde que era criança. Assim que abriu a porta da frente, Sylvia notou que a casa era ainda pior do lado de dentro. Todos os móveis eram velhos e estavam cobertos com uma espessa camada de poeira. Havia teias de aranha nos cantos das paredes. Em determinados locais, conforme ela pisava, a madeira do chão rangia. Levaria pelo menos um mês para limpar tudo, mas era preciso começar. Afinal, ela ia precisar dormir e comer ali, a menos que um milagre acontecesse. Para uma jovem que nunca precisou usar vassoura, esfregão e produtos de limpeza por mais do que 5 minutos na vida, limpar aquela casa foi uma tarefa exaustiva e complexa. Ela só fazia pausas para beber água e comer alguns lanchinhos que tinha trazido prontos da mansão. Mesmo quando comia, era com ansiedade por causa do ódio que sentia e que de alguma forma dava forças para a jovem mimada continuar a tarefa. Sylvia só se acalmou por volta da meia-noite, quando finalmente viu aquela casa razoavelmente limpa e minimamente habitável. Ela estava tão cansada que simplesmente não conseguia encontrar forças para fazer mais nenhuma comida para si mesma. Por isso, foi para a cama de estômago vazio. Na manhã seguinte, Sylvia foi acordada por uma batida misteriosa na porta. Ela não fazia ideia de quem poderia ser. Sentia-se fraca e com fome. Ao abrir a porta, viu uma senhora de aparência bem frágil parada na porta, segurando uma cesta. "Olá, querida", disse a senhora. "Meu nome é Teresa Alvin, sou sua vizinha e trouxe um pouco de comida, porque eu sei que nessa casa não tem nada." Sylvia sorriu para a senhora, que parecia muito simpática e calma. A jovem não sabia bem o que fazer, mas acabou pegando o cesto que a idosa tinha levado e a convidou para entrar. Teresa viu os pisos limpos e imaginou quanto tempo e esforço para limpar aquela menina não teria investido. Elas se sentaram no único sofá da pequena sala e conversaram. Teresa sabia que Sylvia ficaria um bom tempo por lá e que para se sustentar, Sylvia precisaria de um trabalho. Sylvia estava abalada. Até aquele momento da vida, nunca tinha exercido nenhuma ocupação. O que aquela senhora queria dizer? Com muito tato, Teresa tratou de dizer que a região em que ela estava morando agora precisava de alguém para entregar a correspondência das pessoas e achou que Sylvia poderia assumir a vaga. A jovem não sabia o que dizer e pensou por um minuto. Seu pai parecia mesmo que estava falando sério e não ajudaria em nada. Seus cartões de crédito eram inúteis e sua casa não tinha nenhum mantimento, além daquele cesto que Teresa havia trazido por pura generosidade. Sylvia não fazia ideia de como aquilo funcionaria, mas se viu na obrigação de aceitar a proposta. Ser uma carteira se mostrou um emprego mais fácil do que Sylvia tinha imaginado. Ela precisaria ir até um posto específico da região, buscar as correspondências e depois entregar em todo o perímetro do vilarejo. Não havia muitas residências por ali, mas elas ficavam um pouco afastadas uma da outra, já que existiam muitas fazendas e ranchos. Na primeira semana, ela demorou um dia inteiro para percorrer todo o perímetro. Não conseguia se localizar direito nas estradas de terra da região, já que todas pareciam iguais a princípio. Mas Sylvia não desistiu, sentindo que precisava do dinheiro que aquele emprego renderia. Aos poucos, ela pegou o jeito do trabalho e em apenas uma manhã conseguia entregar todas as correspondências. Ela nunca tinha recebido uma carta e não sabia qual era a sensação. Trabalhando no Nebraska, ela descobriu como as pessoas de fato ficavam contentes quando recebiam uma carta de alguém querido ou sobre algum assunto importante, e também como podiam ficar nervosas e irritadas quando as notícias não eram boas ou quando os impostos aumentavam. Perceber que seu trabalho era útil para aquelas pessoas fez Sylvia sentir-se bem consigo mesma. Certo dia, ao passar por uma das casas da região, a jovem notou algo estranho na janela. A atenção de Sylvia foi atraída por uma menina de uns 7 anos mais ou menos, de pé no parapeito de uma janela. A jovem correu até a casa sem hesitar. O que ela viu lá dentro a deixou estarrecida. O chão estava quase completamente coberto de garrafas de cervejas vazias e bitucas de cigarro. Parecia que a casa não recebia uma boa faxina fazia meses. Sylvia caminhou com cuidado ao redor do lixo e se aproximou da garota pendurada. Disse para ela ficar calma enquanto a abraçava para tirá-la daquela situação de perigo. Não havia ninguém na casa, exceto essa criança. Por isso, resolveu levá-la para sua casa. O nome da garota era Jane Long e, ao perguntar para Teresa sobre a menina, soube que a mãe dela se chamava Caroline Long e a criava sozinha. Havia rumores de que Caroline tinha engravidado de algum caminhoneiro que costumava passar pela cidade transportando gado. A mulher tinha fama de gostar de beber e de ser vista nas festas barulhentas dos arredores. Sylvia abraçou a menina. Teresa disse que perguntaria para os outros moradores se alguém tinha ideia de onde Caroline estava, mas que naquele momento o melhor a fazer seria chamar a polícia. Aparentemente fazia muito tempo que Jane não comia. Pão, frutas, leite e um lanche servidos por Teresa foram devorados quase que instantaneamente pela menina.
menina. Sylvia não conseguia acreditar que tinha encontrado a menina sozinha e abandonada. Seus olhos estavam marejados de emoção. E se ela não tivesse passado pela casa, o que teria acontecido com a criança? Quando Jane parecia satisfeita, Sylvia a colocou numa cama extra da casa de Teresa. Logo depois, Sylvia foi até o posto policial local e explicou a situação. O oficial que atendeu a ocorrência era um jovem determinado e chamado Andrew, que se ofereceu para ajudar. A primeira coisa que Andrew fez foi colocar Carolyn, a mãe de Jane, na lista de pessoas desaparecidas e emitiu um comunicado para as delegacias do estado sobre seu desaparecimento. Carolyn Long foi encontrada 12 dias depois, vivendo em uma casa ao norte com mais 2 homens. Ao chegarem, a polícia logo percebeu que a mulher estava sob o efeito de drogas. O abandono e o uso de entorpecentes certamente seriam um motivo suficiente para o estado do Nebraska retirar a guarda da menina de sua mãe e encaminhá-la para um orfanato. Quando o oficial Andrew contou isso a Sylvia, a herdeira dos Green ficou atônita. Tinha vivido com Jane durante aqueles dias todos e se apegado à menina. Além disso, achava que seria um final injusto com uma criança inocente que não tinha o que fazer frente aos vícios de sua mãe. Para Sylvia, Jane já era como uma irmã mais nova. Assim que o policial deixou sua casa, Sylvia foi até a casa de Teresa e disse em tom decidido que queria adotar Jane. A idosa foi pega de surpresa, mas gostou da ideia. Você está fazendo o que é certo, querida, ela disse. Não vai ser fácil para Jane, ela vai sentir falta da mãe, mas ela não merece um orfanato. Em 3 meses, Sylvia tinha conseguido a guarda de Jane. Sylvia começou a entregar a correspondência em distritos mais distantes também. Assim, ganharia um salário melhor para manter a necessidade da menina. Teresa sempre estava por perto e ajudava sempre que podia. Até mesmo Andrew, de vez em quando, aparecia para saber se tudo corria bem. Afinal, tinha acompanhado aquele caso desde o começo. Teresa suspeitava que o policial estava interessado na jovem, mas Sylvia tinha muitas outras coisas em sua cabeça no momento e estava realmente dedicada a elas. Era como se ela nem se lembrasse mais do passado, quando não passava de uma garota mimada e filha de um milionário. Mas um dia, depois de chegar em casa, após entregar todas as correspondências em 3 distritos diferentes e abraçar Jane, Sylvia foi surpreendida pela chegada de um Mercedes. Há meses que ela não pensava nisso, mas ao ver o carro estacionado, ela soube quem estava ali, depois de tanto tempo sem notícias. Mas Sylvia não se sentia ressentida ou com ódio. Agora ela estava feliz. Pegou Jane pela mão e saiu gritando: papai! Já fora do carro, o Sr. Green fez uma cara de espanto. Definitivamente não era aquela recepção que esperava. Sylvia o abraçou forte e pediu que Jane também abraçasse o vovô. O milionário não sabia no que acreditar. Era verdade que sua filha estava sendo carinhosa depois de tanto tempo? Ele sentiu os olhos se encherem d'água e abraçou a filha e a menina pequena. Ele beijava a testa e os cabelos de Sylvia emocionado. Percebeu que deixá-la morando numa fazenda remota tinha sem dúvidas mudado sua percepção da vida e da realidade. Porém, o Sr. Green também se deu conta de que tinha cometido um erro ao tentar arranjar um casamento para ela. Sem que Sylvia esperasse, ele olhou bem fundo em seus olhos e disse: minha filha, me desculpe. Abraçados, os 3 entraram na pequena casa. Eram uma família de novo. Sylvia estava finalmente pronta para voltar para a cidade, se assim quisesse. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.